dia, bom dia, bom dia, bom dia! E aí, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês, pessoal? Então, galera, como a gente tinha comentado na nossa última live, matéria que a gente vai começar agora, análise combinatória. Uma matéria top, sensacional. Como eu falei pra vocês, uma matéria assim que eu sou apaixonada e que eu acho que vocês também vão gostar, tá bom? Galera, o conteúdo de hoje tá assim, ó, tranquilinho, tá? Vamos falar sobre princípio aditivo e princípio multiplicativo, conhecido também como um princípio fundamental da contagem. Como eu tinha falado para vocês, pessoal, a gente vai ter 5 ferramentas que a gente vai utilizar nas nossas aulas sobre análise combinatória. Na aula de hoje, a gente vai começar com as 2 primeiras. Mas, professora, 2 de uma vez só? Sim, galera, 2 de uma vez só. Por quê? Porque as 2 são bem próximas. Então, a gente vai ver as 2 para a gente conseguir separar as diferenças delas, tá bom? Então, para a gente conseguir separar o princípio aditivo do princípio multiplicativo, para a gente saber direitinho na ponta da língua quando a gente usa o princípio aditivo e quando a gente usa o princípio multiplicativo, vamos ver os dois em uma única aula. Então, galera, prestem bastante atenção agora, galera. A partir deste momento, total atenção nesse vídeo. Segunda coisa, galera. Se no decorrer dessa aula, em algum instante, vocês não entenderem alguma coisa, parem o vídeo de vocês no mesmo momento, voltem e vejam novamente até que vocês consigam entender. Não conseguiu entender mesmo assim? Mande mensagem para essa reles professora que aqui vos fala neste momento, tá bom? Então, não esqueçam, mandem mensagem para mim, beleza? Entendido? Então vamos começar, né, galera? Primeiro é o conteúdo da nossa aula de hoje. Nosso princípio aditivo. Mas antes disso, vamos relembrar o que é análise combinatória, pessoal. Vou ler aqui com vocês. A análise combinatória é um ramo da matemática que permite resolver problemas envolvendo contagem, como o número de possibilidades de ocorrência de um evento, o número de subconjuntos de um conjunto finito, mas sem que seja necessário recorrer à contagem direta. Em outras palavras, sem enumerar seus elementos. Galera, como eu tinha falado para vocês, a gente utiliza a análise combinatória para contar as possibilidades. Então, utilidade da análise combinatória para a gente uma maneira de facilitar a contagem das possibilidades que a gente tem de alguma coisa acontecer. Mas vale lembrar que sempre tem que ser algo finito. A gente sempre tem que estar falando de uma possibilidade finita. Então, toda vez que a gente vai ter as nossas alternativas, vai sempre ser uma quantidade finita. Nunca vamos falar de conjuntos infinitos. Até porque a gente está falando que a gente vai contar as possibilidades. Se fosse algo infinito, a gente não conseguiria contar. Beleza? Então tá bom. Então, como eu disse para vocês, começamos com princípio da adição, princípio aditivo. Então, vamos ler a nossa definição formal do que é o princípio aditivo. Galera, considerando A e B como conjuntos finitos disjuntos, ou seja, a sua intersecção vazia. A união do número de elementos é dada por... Calma, antes da gente continuar, vamos lembrar de uma pequena coisa. O que é um conjunto disjunto? É porque a gente tem o nosso conjunto A e o nosso conjunto B. Eles serem disjuntos, galera, nada mais é que eles não terem nenhum elemento em comum.
Exemplo numérico para vocês entenderem, galera. Meu conjunto A vai do 1 até o 7 e meu conjunto B do 8 até o 12. Então, galera, ó, do 1 até o 7, do 8 até o 12. Nenhum elemento em comum, tá? Então, eles são disjuntos. Beleza? Então, tá bom. O que, galera, que a gente vai ter de informação importante, ó? Como que a gente vai encontrar o nosso princípio aditivo? Fazendo a união do meu conjunto A com o meu conjunto B. Então, aqui nada mais é, ó, nosso primeiro símbolo aqui, ó, nosso N, a união com B. Significa que a gente vai pegar o número de elementos de A mais o número de elementos de B. Professora, é só somar? Sim, é só somar, galera. Simples assim, tranquilinha assim. Como eu disse para vocês, é uma matéria muito bonita, né? Então, ó, isso aqui só tá falando pra gente, a gente vai pegar nosso conjunto A com o conjunto B e o número de elementos do A com o número de elementos do B. Professora, tá louca? Só tá falando questão de letra aí, não tô entendendo nada. Calma, galera, vamos pro nosso exemplo numérico para ficar tudo mais bonito. Nosso exemplo numérico, ó. Em uma entrevista sobre qual cor se prefere entre o vermelho e o azul, 30 entrevistados responderam que preferem a cor vermelha e 50 responderam que preferem a cor azul. Calcule o número total de entrevistados. Tá, antes da gente responder, vamos analisar uma coisa. Na nossa entrevista, o que está perguntando? Se as pessoas preferem a cor vermelha ou a cor azul. Então, ou eles preferem vermelho ou eles preferem azul. É um ou o outro. Não existe a possibilidade da pessoa gostar de vermelho e azul. Como é um ou o outro, como tá dando na ideia de ou, galera, grava bem isso aí, ó. Ideia de ou, princípio aditivo. Então, como a gente tem a ideia do ou no nosso exercício, princípio aditivo. Beleza? Que lá na frente a gente vai precisar disso para quê? Separar o princípio aditivo do princípio multiplicativo. Então, ideia de ou, princípio aditivo, tá? Como que a gente vai resolver? Primeiro, vamos anotar os nossos dados. Meu conjunto A, lembra lá da nossa definição que a gente tinha o conjunto A e o conjunto B? Então, agora vamos dar nome para esse conjunto A e para esse conjunto B. Meu conjunto A vai ser os meus entrevistados que preferem a cor vermelha. Então, o número de elementos do meu conjunto A vai ser 30. Meu conjunto B vai ser os entrevistados que preferem a cor azul. Então, o número de elementos no meu conjunto B vai ser 50, tá bom? Então, para a gente calcular a união, basta a gente colocar o número de elementos de A mais o número de elementos de B, ou seja, 30 mais 50. Deu 80. Então, 80 foram o número de entrevistados nessa pesquisa. Professora, só tá de sacanagem com a minha cara, esse trem tá muito fácil. Isso aí vai piorar, certeza. Não, galera, não vai piorar. Princípio aditivo é bonito assim, galera. Não vai ficar pior do que isso, tá bom? Então, nosso exemplo de princípio aditivo foi isso. Se ainda tiver ficado alguma dúvida, galera, qualquer dúvida, me pergunta, beleza? Então, tá bom. Agora, vamos para o nosso lindo e maravilhoso princípio fundamental da contagem. Antes da gente falar o que ele é, só presta bastante nessa palavrinha, ó. Fundamental, galera. Isso significa ó, que ele é extremamente importante pra gente. Então, na análise combinatória, ele vai ser extremamente importante. Beleza? Então, tá bom. Vamos ver como que é o princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo.
Se uma decisão D1 pode ser tomada de X maneiras e se, uma vez tomada a decisão D1, a decisão D2 puder ser tomada de Y maneiras. Então, o número de maneiras de se tomarem as decisões D1 e D2 é X vezes Y. Professora, não entendi nada. Então, galera, antes da gente ir para o próximo exemplo, para o vídeo, lê isso, lê de novo e de novo, até vocês conseguirem entender pelo menos um pouco do que a gente está falando. Vou ler novamente com vocês, para vocês não esquecerem, ó. Se uma decisão D1, então a gente tem uma decisão e ela pode ser tomada de X maneiras. Depois que a gente tomou essa primeira decisão, a gente vai ter uma segunda decisão que vai ser tomada de Y maneiras. Então, uma de X maneiras, outra de Y maneiras. Para encontrar o número de decisões a serem tomadas, o número de maneiras que a gente pode tomar essa decisão, é só fazer X vezes Y. Se não entendeu, leia novamente. E depois vamos para o nosso primeiro exemplo. Galera, o primeiro exemplo que a gente tem é, claro, o mais fácil, porque a gente sempre vai começar com o mais fácil para vocês não assustarem, né? Ninguém falar que eu tô aí tocando terror em vocês. Ó, exemplo número 1. Numa sala há 3 homens e 4 mulheres. De quantos modos é possível selecionar um casal, homem e mulher? Então, galera, primeira coisa, vamos reparar um pequeno detalhe nesse nosso enunciado. Lá no nosso exemplo de princípio aditivo era ou azul ou vermelho. Agora é homem e mulher. Presta bastante atenção. Homem e mulher. Então, antes era ou e agora é i. Então, quando a gente tem a ideia de i, princípio multiplicativo. Ou princípio aditivo e princípio multiplicativo. Tranquilo? Então, essa é a diferença entre os dois. Quando for ou, princípio aditivo. Quando for i, princípio multiplicativo. Sim, vou falar isso 50 vezes para vocês decorarem, que não é para esquecer. Ou princípio aditivo e princípio multiplicativo, tá? Então, qual que é a minha primeira decisão, galera? Pegar 3 homens. Vamos pegar 3 homens e segunda decisão, 4 mulheres. Então, primeira decisão, meu D1 vai ser de qual que vai ser o meu X aí? 3. O meu D2, 4. Então, eu simplesmente vou fazer 3 vezes 4 e vou ter 12 casais. Simples assim. Decisão 1, os homens. Qual que vai ser o nosso X? 3. Decisão 2, as mulheres. Qual que vai ser o nosso Y? 4. Então, 3 vezes 4, 12. Beleza? Exemplo 2. Então, esse exemplo 1, galera, vai ser o mais básico que a gente vai ter. Então, esse exemplo 2, ele é muito bonito, porque a gente tem que analisar algumas coisas. E aqui eu vou falar para vocês qual que é o segredo da análise combinatória. O segredo da análise combinatória, pessoal, não é a matemática, é a interpretação. Então, para análise combinatória, vocês precisam interpretar o nosso exercício. Simples assim. Então, ó, uma bandeira é formada por 7 listras que devem ser coloridas usando-se apenas as cores verde, azul e cinza. Se cada listra deve ter apenas uma cor e não podem ser usadas cores iguais em listras adjacentes, de quantos modos se pode colorir a nossa bandeira? Primeira coisa, galera, vamos ter 7 listras e vamos pintar ela usando 3 cores, ó. Verde, azul e cinza, temos 3 cores. Só que, se a gente pintar a primeira listra de uma cor, a segunda listra não pode ser pintada da mesma cor que a primeira. Então, como que a gente vai analisar? Ó, colorir a bandeira equivale a escolher a cor de cada listra. Temos 3 modos de escolher a primeira lista. Então, 3 cores. Mas quando a gente for escolher a cor da próxima, a cor da anterior não pode ser usada. Então, ó, se na primeira eu tive 3 possibilidades, na segunda eu não posso utilizar a anterior. Então, vai me sobrar 2.
Mas na terceira possibilidade, professora, eu vou ter quantas? Na terceira, eu não vou poder utilizar a cor que eu usei na segunda. Mas a que eu usei na primeira, eu posso. Então, eu vou ter duas possibilidades novamente. Então, na primeira, 3 possibilidades e nas outras todas serão 2. Então, como que vai ficar? 3 vezes 2 elevado à sexta. Por que 2 elevado à sexta, professora? Porque são 7 listras e só a primeira que é 3. As outras 6 serão 2. E, como a gente sabe, a potência, a gente pega o 2 e multiplicar por ele mesmo 6 vezes. Então, primeiro passo, resolver a potência e depois a multiplicação, galera. Então, vamos ter 192 formas de colorir essa bandeira, tá? Galera, se não entendeu esse exemplo, revisa ele, assiste ele novamente, tenta fazer novamente, se não entender mesmo assim, me manda mensagem. Vamos para o nosso terceiro e último exemplo. Galera, exemplo número 3, super legal, ó. Quantos são os números de 3 dígitos distintos? Então, ó, galera, vamos pensar. A gente tem os números de 0 a 9, que são distintos. Ó, de 0 a 9, todos são distintos, todos são diferentes. Só que vamos lembrar que os dígitos têm que ser distintos. Então, se eu usei um, eu não posso usar um de novo. Beleza? Mas uma informação mais importante ainda, galera. Para o algarismo ser de 3 dígitos, com quem que ele não pode começar? Ele não pode começar com 0. Porque se eu escrever lá para vocês 0,27, vocês vão ler só o quê? 27. Porque o nosso 0 à esquerda ele não vai valer nada nesse caso. Então, não podemos começar com 0. Então, de 0 a 9, nós somos quantos números? Temos 10 números. Mas na nossa primeira decisão, a gente não pode utilizar o 0. Então, quantas que vão sobrar? 9. Na nossa segunda decisão, galera, quem que a gente pode usar? A gente não pode usar quem a gente usou na nossa primeira decisão. Mas na nossa primeira decisão, a gente não podia usar o bonitinho do 0. Agora ele volta para a contagem. Então, ó, primeira decisão tem 9 possibilidades. A segunda decisão, eu não posso usar o anterior. Então, sobram 8 possibilidades. Mas o 0 que estava de fora da conta, ele volta a entrar na conta. Então, são 9 possibilidades de novo. No meu último algarismo, meu algarismo da casinha das unidades, quem que eu não posso usar? Nem o algarismo que eu utilizei nas centenas, nem o da dezena. Então, só me sobram 8 possibilidades. Então, ó, vamos fazer 9 vezes 9 vezes 8, que é 648. Então, galera, nossos exemplos da aula de hoje são esses, pessoal, tá? Prestem bastante atenção, refaçam ele. Vamos ter lista de exercício em formato digital e formato PDF. Primeira lista em formato PDF e depois em formato digital. Beleza? Então, galera, qualquer dúvida, manda mensagem, beleza? Então, estou aí, pessoal. Qualquer dúvida, só mandar mensagem. E fechou, então, galera. Falou por hoje. Foi isso. Estudem matemática, galera. E falou e tchau.